Boa tarde, pessoal. Ainda falando sobre números complexos, hoje vamos falar do plano de Argand-Gauss, um plano onde a gente representa os números complexos. Para representar números em um plano, no caso os números complexos, para representar estes números complexos como sendo pontos de um plano, nós precisamos de duas coordenadas. Para identificar pontos num plano, a gente usa duas coordenadas. Lembram-se do plano cartesiano? No plano cartesiano, a gente tinha uma coordenada x e uma coordenada y. Um par ordenado, porque a ordem importa, né? X sempre é primeiro. X representa o eixo horizontal das abscissas. Y representa a coordenada vertical no eixo das ordenadas. Então, x no eixo horizontal, y no eixo vertical. Com este par x e y, a gente representa qualquer ponto no plano cartesiano. Bom, os números complexos também podem ser entendidos como um par de valores, como um par ordenado, como um conjunto de valores ordenados, onde tem dois valores. Por quê? Os números complexos não são escritos na forma A mais BI? Olha só, A e B. Sempre nós temos este par ordenado aí, ó. A real, B imaginário. Sempre o A é real, sempre o B é imaginário. Então, nós temos um par ordenado aqui também. Então, ao invés de a gente ter o par XY lá do plano cartesiano, agora nós vamos ter um par ordenado AB aqui no plano, que é o plano de Argand-Gauss. O eixo real é o eixo X do plano cartesiano. O eixo imaginário é o eixo Y do plano cartesiano. O que nos indica, então, que a coordenada A do número complexo vai ser identificada aqui, ó, no eixo horizontal. A coordenada B do número complexo vai ser identificada aqui no eixo vertical. Então, o valor real do número complexo, o número complexo tem duas partes, parte real A, parte imaginária B. A parte real do número complexo se representa no eixo horizontal, eixo real, A no eixo real. A parte imaginária do número complexo, B, no eixo imaginário, no eixo vertical imaginário. Então, se você tiver um plano de Argand-Gauss, eixo horizontal real, eixo vertical imaginário, dois números mostrando um ponto que equivale a esses dois números aí, essas duas coordenadas, coordenada real, coordenada imaginária, você consegue descobrir de que número complexo você está falando. Afinal de contas, a coordenada x dele, a coordenada horizontal aqui no eixo horizontal dele, é a parte real. A coordenada no eixo vertical dele, a coordenada y dele, é a parte imaginária. Com parte real e parte imaginária, você consegue construir o número na forma algébrica. E se você tiver o número na forma algébrica, parte real representa o eixo x, a coordenada x, parte imaginária representa a coordenada y, você marca um ponto lá no plano cartesiano. Só que agora, o eixo x é eixo real, o eixo y é eixo imaginário, portanto, o plano é de Argand-Gauss. Vamos lá para uns exemplos. Escreva Z1, Z2 e Z3 na forma algébrica. Olha só, o Z1, o Z2 e o Z3 estão aqui no plano. Ó. Olha o Z1 aqui. É só se obter as coordenadas. Qual que é a coordenada real? A coordenada real é o número que identifica o Z1 no eixo X. Quantas unidades ele se deslocou no eixo X? Isso aí que representa a parte real. A parte real é o número de unidades que ele deslocou no eixo X. Se ele tivesse alinhado com essa coordenada aqui, ó, X, estou falando X e Y por enquanto, só para a gente linkar isso aqui com o plano cartesiano, porque todo mundo está acostumado com o plano cartesiano, mas aqui é real e imaginário, tá? A parte real indica quantas unidades o ponto se deslocou com relação ao eixo X, com relação ao eixo horizontal, ao eixo da parte real. Então, se você tiver um ponto que se distancia da origem para a direita 3 unidades, a coordenada real é 3. Se ele se distancia para a esquerda, a coordenada, se fosse 3 unidades para a esquerda, a coordenada seria menos 3. Se ele não deslocou nada, a coordenada é 0. Não deslocou nada, nenhuma casa, não deslocou nada. Se ele não deslocou, ele deslocou 0 unidades. Se ele se desloca para cima ou para baixo, isso vai representar a parte imaginária. Se ele se desloca para cima 3 unidades, 1, 2, 3 unidades,
A parte imaginária dele, B, é 3. Se ele se desloca para baixo, aí é negativo, né? 1, 2, 3 unidades, a parte imaginária é menos 3. Se ele não se desloca com relação a y, a parte imaginária é 0. Então, vamos analisar o Z1. O Z1 é este ponto aqui, ó. Compara ele lá com o eixo dos números reais, o eixo x. Ele se deslocou para a direita ou para a esquerda? Não. Ele está sobre o eixo imaginário. Se ele está sobre o eixo imaginário, significa que ele não está nem à direita nem à esquerda da origem com relação ao eixo real. Ele está sobre o eixo imaginário, a coordenada real dele é 0. Então, para esse número Z1 aqui, ó, eu sei o quê? Que a coordenada real dele, A, é igual a 0. E a coordenada imaginária dele, B, é quanto? É quanto ele se deslocou com relação ao eixo imaginário, com relação a y. Ele se deslocou para cima? Não, né? Então, não é positivo, é negativo. Ele deslocou quantas unidades para baixo? 1, 2. Então, a parte imaginária, menos 2. Igualzinho o plano cartesiano, né? Então, vamos lá. Z1 é o quê? A é 0, B é menos 2. Então, é 0 menos 2i. O número complexo Z1, na sua forma algébrica, fica menos 2i. Agora o Z2. Olha o Z2. No eixo x, no eixo real, ele se desloca 3 unidades. Então, significa que o A dele vale 3. A coordenada real dele é 3. E no eixo y, ele se deslocou quanto? Raiz quadrada de 2 unidades. Olha, está raiz quadrada de 2 unidades acima da origem com relação ao eixo vertical. No eixo vertical, nós temos a parte imaginária B. Então, a parte imaginária B é raiz quadrada de 2. Com a parte real representada no eixo real horizontal e a parte imaginária representada no eixo imaginário vertical, nós temos o número complexo na forma algébrica. O número complexo Z2 na forma algébrica é A mais BI. Então, é 3 mais 2i. Raiz quadrada de 2i, né? 3 mais raiz quadrada de 2i. Agora o Z3. Olha para o Z3. Quantas unidades ele se deslocou na horizontal? 1, 2, 3, 4 unidades para a direita. Isso significa que o A dele, a parte real dele, é 4. E no eixo imaginário, houve deslocamento para cima ou para baixo do ponto? Não, o ponto está sobre a reta real. Se ele está sobre a reta real, significa que a parte imaginária dele, B, é igual a 0. Não houve deslocamento do ponto com relação ao eixo imaginário. Parte real 4, parte imaginária 0. Nós temos o Z3 igual a 4 mais 0i. 0 vezes i é 0, então Z3 é um número real, Z3 é o número 4. Veja que todo número que estiver sobre a reta real é número real, parte imaginária 0. Todo número que estiver sobre a reta imaginária é um número imaginário puro, porque só tem a parte imaginária, não tem parte real. Números que estão no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante são números complexos. Nem imaginário puro, nem real, mas são números complexos na forma A mais BI. Você consegue escrever na forma algébrica. Agora, exemplo 2. Represente graficamente o Z4, menos 4 mais I. Olha o Z4. Para o Z4, você tem uma parte real, A, igual a menos 4. E uma parte imaginária, B, igual a quanto? Quem está multiplicando o I aqui quando não aparece? 1, né? Então, parte real menos 4, parte imaginária 1. Significa que este ponto Z4 aqui, ó, ele tem coordenadas no plano de Argand-Gauss, menos 4 e 1. Menos 4 para a parte real, 1 para a parte imaginária. Vamos ver onde está esse ponto lá no plano? Para a parte real, ele desloca 1, 2, 3, 4 unidades para a esquerda, até aqui no menos 4. Na parte real, A. Na parte imaginária, B, eixo vertical, ele se desloca 1 unidade para cima, 1 positivo. Se fosse um negativo, era aqui, né? 1 unidade para baixo. Mas como é 1 positivo, 1 unidade para cima. Então, significa que o nosso Z4 está bem aqui. Menos 4 e 1 são as coordenadas dele.